A paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam contigo. Dou as boas-vindas a você que está participando conosco em nosso culto de celebração. E aproveito para pedir a você que está nos acompanhando aí através do YouTube, e também você que está aqui na igreja, a inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seus comentários e compartilhar essa mensagem com seus familiares e amigos. Espero que nessa noite o Senhor possa falar a sua vida através da sua palavra, buscando assim que você tenha uma maior intimidade com Deus e que a palavra de Deus fortaleça a sua fé. Amados, nós muitas vezes guardamos em nossas memórias momentos que foram inesquecíveis. Viagens, casamento, nascimento de um filho, de um neto, passar no vestibular, ou até mesmo a morte de um ente querido, primeiro emprego, decisão por Cristo. Todos esses são momentos marcantes e que fazem parte da nossa história e que são preservados de alguma forma na nossa memória. Mas além dessas lembranças de eventos, há também as memórias gustativas, recordações de sabores, de alimentos e bebidas que experimentamos no passado. Canjica da minha avó nos dias de colheita do milho, frango caipira da minha tia lá em Itapipoca, pavê de bolacha Maria que minha mãezinha fazia aos domingos. Quantas saudades! E por que não falar das memórias olfativas? Porque também nós preservamos fragrâncias que nos marcaram. Alguns perfumes que já nem existem mais, aromas que se tornaram únicos em nossas lembranças. Toque de amor da Avon, Malbec da Boticário, Shiraz da Natura. Contorré, eita, esse daí foi no fundo do baú. E quando leio Hebreus capítulo 11, é como andar por uma antiga loja de perfumes. Cada fragrância é ligeiramente diferente. Em Hebreus, há aromas na vida de cada um daqueles homens e mulheres de Deus que estão ali citados. E que na verdade todos eles estão ligados um ao outro por um fio condutor, que é a fé. E quando se trata de Abraão, podemos analisar a sua vida em 3 momentos distintos, em 3 episódios marcantes. Daí termos escolhido o título da nossa pregação de hoje, a fé de Abraão em 3 fragrâncias. Cada uma das fragrâncias ilustra um aspecto da fé de Abraão. E eu quero que nessa noite, nós analisemos cada uma dessas 3 fragrâncias. Assim, quero convidar você a abrir a palavra de Deus e comigo acompanhar a leitura. Inicialmente no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 1 a 14. Em seguida, nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Diz assim a partir do verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada,
Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Agora, vá ao Novo Testamento e abra na carta aos Hebreus, capítulo 11. Esta grande lista de santos do Antigo Testamento que nos é apresentado neste capítulo, serve para nos encorajar a perseverar na fé. Mas vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Agora, avance lá para o versículo 17, e assim finalizaremos a leitura bíblica de nosso sermão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Que Deus abra os nossos corações e nos torne receptivos à sua palavra. Queridos, Gênesis capítulo 22 e Hebreus capítulo 11, nos apresentam um pouco da história de Abraão. Mais especificamente a realidade de alguém que ficou conhecido como o pai da fé. E esse título que foi dado a Abraão se deveu exatamente à sua grande fé e obediência a Deus. Hoje, eu quero falar sobre a fé de Abraão em 3 fragrâncias. E espero que você seja instigado, como eu tenho sido, a meditar nessa palavra e encontrar nela também a motivação para colocar a nossa fé em ação. E a primeira fragrância que revela a fé de Abraão se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 8, onde lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus chamou Abraão para deixar tudo o que lhe era familiar, deixar os seus amigos, deixar a sua família, deixar até mesmo a herança que receberia dos seus pais, e ir para um lugar onde nunca havia estado antes. Podemos então dizer que a primeira fragrância era a fé de Abraão, que via o invisível. Ele, Abraão, via o invisível. E ver o invisível, queridos, é um paradoxo. Porque, claro, quando se fala de algo que a gente vê, é algo que está à nossa frente, é algo físico, é algo perceptível. Mas, aqui a gente está dizendo que Abraão viu o invisível. Ou seja, uma aparente contradição. Mas é exatamente isso a fé de Abraão, o seu significado. É por isso que em Hebreus capítulo 12, verso 13, nos é dito que esses morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Homens e mulheres de Deus do Velho Testamento, que não viram o cumprimento da promessa na pessoa do Senhor Jesus, mas creram, viram de longe, acreditaram, e um dia aguardam o chamado de Deus, para juntamente com toda a nação que se chama Igreja do Senhor, estarmos juntos na presença do Deus Todo-Poderoso. Não podemos, queridos, esquecer o contexto. A fé, ela não opera no vácuo, não é uma existência arbitrária. Eu sei que as pessoas hoje no mundo gostam de pensar que sim. Dizem assim: essa pessoa é uma pessoa de fé, é um homem de fé, ou uma mulher de fé. Mas não se aprofundam nisso.
lembre-se, a fé na Bíblia sempre se dá em um contexto, dentro de um panorama, não acontece de uma forma isolada. É errado até mesmo falar da fé de Abraão isoladamente. A fé de Abraão é uma resposta ao chamado de Deus, conforme está lá em Gênesis capítulo 12. E a proposta era essa: eu vou abençoar o mundo, eu vou abençoar todas as nações, por isso eu quero que você se mude. É a partir de você, Abraão, que eu vou abençoar as nações. E eu preciso então que você deixe tudo. Eu preciso que você obedeça. Eu preciso que você creia. Eu preciso que você deixe Ur dos caldeus. Amados, não sabemos nada acerca de Abraão até os seus 75 anos. Não sabemos como ele era quando jovem. Não sabemos como ele reconheceu a voz de Deus. Tudo isso não temos ideia. Mas o que sabemos é que Deus lhe disse para ir para um lugar que nunca tinha estado antes, e ele obedeceu. Ele seguiu o chamado de Deus. É isso que está acontecendo em Gênesis capítulo 12. Deus, ele vinha respondendo à maldade do homem através de julgamentos. Desde Adão e Eva no jardim, desde o capítulo 3 de Gênesis, Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência do homem. E expulsou o primeiro casal do jardim. Foi um ato de julgamento. Então, lá no capítulo 6 de Gênesis, diante da maldade do coração do homem, Deus então destrói tudo através do dilúvio, permanecendo apenas Noé e sua família. Novamente, um ato de julgamento. No capítulo 11, no auge da evolução tecnológica, o homem cria o tijolo e começa a construir uma torre. E com essa torre, ele passa a se vangloriar. E novamente, veio o julgamento. O homem é espalhado na terra e as línguas são misturadas. Mas há um momento em que Deus vem agora não para julgar, mas para abençoar o mundo. Deus é um Deus misericordioso, e o desejo de Deus é que nenhum homem pereça, mas que todos alcancem a vida eterna. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho que foi levado a Abraão. Infelizmente, queridos, a história humana mostra que o homem sempre se manteve com seu coração endurecido. E no desenrolar da história humana, nas páginas do Antigo Testamento, havia um plano que envolveria Abraão ter um filho, o filho da promessa, Isaque. Mas não somente isso, de Abraão gerar Isaque, Isaque iria gerar Jacó e Esaú. De Jacó seriam geradas as 12 tribos de Israel. O povo iria para o cativeiro egípcio, passaria ali mais de 400 anos na escravidão, até que por Moisés fosse levado para o êxodo, a conquista da terra prometida. Depois disso, vieram os juízes, os reis, e novamente o povo, com seu coração endurecido, é levado para o cativeiro. Primeiro o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. E aí, queridos, Deus provê um meio para que o seu povo fosse restaurado, resgatado. Mas não apenas o povo judeu, mas que todas as nações fossem abençoadas, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 56, o Senhor Jesus disse: Abraão regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. O próprio Abraão viu o dia de Jesus. Ele não sabia detalhes do que estava por acontecer, mas ele sabia que Deus iria prover o resgate, o livramento, a libertação, a salvação, não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações. É claro que isso, queridos, não significa que Deus tenha poupado Abraão das suas dificuldades, daquela sensação de isolamento que ele deve ter enfrentado de tempos em tempos, até porque isso faz parte também da nossa existência. Quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos, isolados, mesmo como servos e servas de Deus? Nós não estamos blindados dos problemas, das lutas e dificuldades, como Abraão também não esteve. Não significa, queridos,
que Abraão teve uma vida fácil quando chegou a Canaã. Depois de ter deixado Ur dos Caldeus e ir obedecer ao Senhor e chegar na terra da promessa, alguém poderia dizer, pronto, tudo resolvido. Mas não, nós conhecemos a história. Ali houve guerra, houve fome, houve conflito com os pastores do seu próprio sobrinho, Ló. Ele teve que enfrentar muitas provações e dificuldades. No entanto, apesar de tudo isso, Deus permaneceu fiel à sua palavra. E Abraão viveu e morreu nessa fé, sem ter recebido a promessa em última instância, mas tendo visto de longe e crido que Deus um dia cumpriria a sua promessa. Talvez, amados, você tenha recebido uma promessa de Deus e ainda essa promessa não tenha se cumprido na sua vida. Mas como Abraão, que você possa perseverar e crer no invisível, saber que o nosso Deus não mudou, assim como ele foi com Abraão, ele também é com cada um de nós. Mas há uma segunda fragrância, que revela a fé de Abraão, e que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 11, onde se trata da promessa de um filho. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É interessante, queridos, que isso está ligado a Gênesis capítulo 18, aonde 3 estranhos visitam Abraão na sua tenda. Acredito que vocês se lembram. Abraão estava ali na sua tenda, com a sua família, com seus afazeres, e 3 pessoas, 3 visitantes chegam até ele, e fazem então revelações tremendas para Abraão. Dizem a Abraão que dentro de 1 ano, ele e Sara teriam um filho. Aparentemente, isso era uma coisa normal. Um casal ter filhos, era normal. Um homem e uma mulher casados, normal. O problema, queridos, é que Abraão e Sara já eram avançados em idade. E isso, queridos, significa que Abraão acreditou no impossível, porque ao ouvir a promessa, ele creu. Essa é a segunda fragrância. Abraão creu no impossível. Aquilo que era impossível fisicamente, pela sua idade, ele creu, ele acreditou, porque Deus é um Deus do impossível. Era impossível para qualquer pessoa da sua idade, ou da idade da sua esposa, ter um filho. No entanto, pela fé, eles acreditaram. Essa é a segunda fragrância. Abraão acreditou no impossível. No capítulo 18 de Gênesis, é revelada a peregrinação de Abraão ao entrar em Canaã. Abraão passa a vagar pela terra de Canaã, sem um local certo. Ele estava ali andando, peregrinando por aquela terra. Abraão era um nômade, ele vivia em tendas, ele não tinha uma casa física, uma casa onde ele tivesse construído ali para morar, para habitar, não. Ele armava a sua tenda e com o seu rebanho passava de um lugar para outro. Mas esse dia, ele recebe a visita desses 3 visitantes. Eram anjos, e eles vieram com um propósito. Abraão então prepara uma refeição para eles, senta-se com eles, para ouvir a mensagem que eles tinham para Abraão. E a mensagem deles era esta, que daqui a 1 ano, eles o visitariam novamente, e Abraão e Sara teriam um filho. E vocês devem se lembrar o que aconteceu. Sara, sua esposa, estava escondida, ouvindo. Não era atrás da porta, porque não tinha porta, mas estava ali, ouvindo o que estava acontecendo. Ela estava bisbilhotando a conversa. Vocês se lembram qual foi a sua reação? Ela começou a rir. Ela, já com a pele enrugada, ela que já não fazia mais, já não tinha mais a sua, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? A sua juventude, já não tinha mais a sua
ordem normal de mulher, né? Mensal. E aí, Sara viu aquela realidade e começou a rir. Como é que pode? Por que não vieram antes, quando eu era mais jovem? Por que Deus mandou esses anjos somente agora? Ela riu, queridos. Ela tinha 90 anos. E já tinha passado da idade de gerar filhos. E você não precisa viver no século 21 para saber que é impossível para uma pessoa de 90 anos ter um bebê. Você não precisa ser ginecologista para saber disso. Você saberia, simplesmente porque isso é impossível. No entanto, aqueles 3 visitantes fizeram essa declaração. E veja o que o versículo diz: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril, ela não era apenas avançada de idade, a bichinha era atribulada, né? Além de já ser uma pessoa de 90 anos, na sua juventude, quando ela podia gerar, ela não pôde gerar porque ela era estéril. E aí diz aqui, que recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Nós é que tantas vezes, queridos, somos incrédulos. Sara também creu. Temos, querido, falado aqui sobre a vida de Abraão, mas Sara está incluída nesta lista de homens e mulheres de fé. Às vezes a gente pode até ter uma ideia distorcida acerca de Sara. E eu acho isso fascinante, porque às vezes, queridos, quando olhamos para pessoas que estão ao nosso lado, temos às vezes a tendência de termos preconceitos, de achar que elas não são tão espirituais, de achar que elas não estão com a vida no altar, de achar que elas não estão vivendo de forma cristã. Mas quem somos nós? Nós não sondamos o coração de ninguém, não perscrutamos a mente de ninguém. Quem tem esse poder é o Deus Todo-Poderoso. Depois que esses visitantes foram embora, quem sabe, Sara pode ter refletido sobre a mensagem deles em sua cabeça. Ela pode ter chegado a uma conclusão diferente do seu ceticismo inicial, da sua crença. É por isso, queridos, que Hebreus revela algo que Gênesis não tinha mostrado. Se a nossa ideia, a nossa imagem de Sara fosse apenas Gênesis, talvez muitos a condenassem. Olha, ela riu dos anjos, ela foi descrente, foi incrédula. Mas a palavra de Deus em Hebreus diz que ela está na lista dos heróis da fé. Ela creu. Não sabemos o momento em que isso se deu, mas ela confiou no Senhor e recebeu a promessa de Deus. Queridos, se a única informação que nós tivéssemos fosse a de Gênesis, nós teríamos uma ideia negativa de Sara. Mas o livro de Hebreus revela o que aconteceu depois com a mente de Sara. O livro de Hebreus nos diz que ela chegou a uma conclusão diferente. Deus trabalhou no coração de Sara. E lá em Gênesis, capítulo 18, verso 14, há uma declaração que certamente impactou Sara, impactou Abraão, e continua a impactar todo homem e mulher de Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Talvez você olhe para uma situação difícil que você está vivendo, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema no seu casamento, no seu lar. Talvez você olhe e só veja angústia, só veja tristeza, só veja dor, e não ache que haja solução. Mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Deus impossível, Ele continua com a sua mão forte a agir no meio da sua igreja. Ele não abandonou o seu povo. Ele tem o controle não apenas das nações, mas de todo o universo. No início, Sara foi dominada pela incredulidade diante da promessa de Deus, mas passou a crer. Se você permitir acreditar apenas no que é possível,
naquilo que está à sua frente, naquilo que é visível, você não entenderá a fé de Abraão, a fé que creu no impossível. Essa é a segunda fragrância. Mas vejamos a terceira fragrância, que revela a fé de Abraão. E aí encontramos, quando avançamos para Hebreus capítulo 11, verso 17. É o episódio mais conhecido da vida de Abraão. Quando, depois de ter recebido a promessa de um filho, ele recebeu a promessa dos anjos, que teria o filho. Um filho que ele iria acolher, que ele iria amar. Um filho que seria a sua herança, o seu herdeiro, a sua continuidade. E aí, anos depois, não sabemos quanto tempo, Deus lhe disse para levar seu filho, aquele que ele amava, não o filho da escrava, mas o filho do seu amor, a um lugar que Deus o tivesse indicado, e oferecê-lo em holocausto. Ele deveria matar seu filho, e oferecê-lo em sacrifício. O que isso nos diz acerca da fé de Abraão? Que tipo de fragrância estamos experimentando aqui? A fragrância é que Abraão fez o impensável. A fé de Abraão a fé de Abraão significou que ele fez o impensável. E isso, queridos, remonta Gênesis capítulo 22, aquele momento em que Deus diz a Abraão: eu quero que você leve aquele seu filho, não o outro, não o filho da escrava, mas aquele, o filho da promessa, e quero que você o leve a um lugar que eu vou lhe mostrar, e ali você o matará, ali você o oferecerá em sacrifício a mim. Eu tenho certeza de que muitos de vocês já leram acerca dessa passagem. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver muitas explicações acerca disso. Muito já foi refletido, muito já foi questionado. Sabemos que o teste da fé de Abraão não foi só isso, mas isso levanta uma questão. Porque Deus pediria a Abraão que pegasse o filho que ele amava, o matasse e o oferecesse em sacrifício? Por que que Deus faria isso? Esse certamente é uma ordem, um mandamento impensável, algo bizarro. Talvez a ordem mais horrível que Deus poderia dar a alguém. É o capítulo mais desconfortável. E sentimos até mesmo uma sensação de horror diante desse pedido. Eu já ouvi, queridos, que é necessário nos aprofundar em entender todo esse processo, para saber que essa passagem não é uma passagem isolada do texto sagrado como um todo. Na verdade, o que nós vemos aqui no pedido de Deus a Abraão é apenas algo que está por acontecer no futuro. Deus está lançando luzes para algo maior que estaria acontecendo depois. Gênesis capítulo 22, queridos, precisa ser interpretado à luz do plano redentor de Deus para a humanidade. A promessa se projeta para o Calvário. A promessa se projeta para o momento em que o Pai envia o seu Filho para morrer como sacrifício santo, perfeito e agradável por você e por mim. Enquanto que Abraão teve o seu braço paralisado antes de sacrificar o seu filho, na cruz do Calvário, Jesus foi até o final. Ele se sacrificou para que você e eu pudéssemos estar hoje aqui, com a perspectiva da vida eterna, porque estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos alcançou com seu perdão. O sacrifício perfeito foi oferecido no madeiro, e hoje nós podemos ter vida, e vida com abundância. Talvez você diga assim: mas que Deus é esse, que sacrificou o seu próprio Filho? Lá em Romanos capítulo 8, verso 32, a palavra do Senhor diz: aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E isso Ele faz, queridos, por amor, mas ao mesmo tempo é necessário que compreendamos que esse ato de amor exige de cada um de nós o desejo de uma vida santa diante de Deus. Às vezes, amados, nós somos tão irresponsáveis, levianos com as coisas de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, o Senhor diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é um ato da justiça de Deus. Você foi alcançado pelo perdão de Deus através da morte de Cristo Jesus. Então não lance aos cães, não lance aos porcos aquele sacrifício do Filho de Deus. O sacrifício de Abraão era uma sombra daquilo que séculos depois aconteceria no Calvário. A terceira fragrância é que Abraão fez o impensável. Essas três fragrâncias, essas três atitudes, esses três paradoxos, todos eles são trazidos pela fé de Abraão. Uma fragrância era ver o invisível, outra era crer no impossível, e a última era fazer o impensável. A fé de Abraão significava que ele via o invisível, significava que ele acreditava no impossível, e significava que ele fazia o impensável. Quão distante, às vezes, amados, nós crentes do século 21, estamos do exemplo de Abraão. Como é difícil a gente ver o invisível. Nós vivemos no mundo dos sentidos, das coisas que estão ao nosso redor. Tudo precisa ser factível, precisa ser contemplado, percebido, tocado, sentido pelo paladar, pela audição, pela visão. Como é difícil acreditar no impossível. Nós gostamos das coisas plausíveis, das coisas naturais. O sobrenatural é algo que está cada vez mais distante, até mesmo da igreja. Os avanços da medicina, da tecnologia, nós nos acostumamos com as coisas, as benécias da sociedade moderna, e deixamos de depender mais de Deus. Como é difícil fazer o impensável em obediência a Deus, porque é muito mais fácil fazer o cotidiano, o normal. O impensável é algo que amedronta, que traz insegurança, e nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Queremos, se possível, viver na mesmice, contanto que eu não me sinta afligido. Queridos, eu quero concluir com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Pois quando essa epístola ela foi escrita aos hebreus, devemos nos lembrar que eles eram israelitas, judeus convertidos. Contudo, com o passar do tempo, a tentação começou a se infiltrar naquela igreja, para fazê-la recuar na fé. E nós precisamos estar atentos, porque é isso que o inimigo vai procurar fazer conosco. Fazer com que nós retrocedamos na nossa fé, que venhamos a recuar na nossa caminhada, que venhamos a paralisar diante daquilo que Deus tem nos desafiado a fazer. É por isso que Hebreus, queridos, é tão útil para nós hoje, porque todos nós enfrentamos tentações, todos nós passamos por lutas, por provações, e o exemplo daqueles homens que estavam passando por grandes dificuldades, e receberam aquela epístola, e a sua fé foi renovada, que isso também aconteça conosco. O objetivo da epístola aos hebreus era assegurar aqueles cristãos convertidos do judaísmo, de que a sua fé em Jesus como Messias era correta e legítima. É certo que nenhum de nós veio do judaísmo. Nós, ao contrário, vimos de um mundo secularizado, um mundo que suponho sabe muito pouco sobre o evangelho, sobre a salvação em Jesus, mesmo que esse mundo se diga cristão. Mas a maioria das pessoas não tem compromisso com Cristo. O máximo talvez sejam com os rituais. Nós precisamos entender que capítulo 11 de Hebreus nos ajuda a perseverar na confiança no Senhor Jesus Cristo. Quando tudo estiver desmoronando, leia Hebreus 11, veja o exemplo de homens e mulheres que permaneceram fiéis nos caminhos do Senhor. Olhe para Hebreus 11 e contemple pessoas que, como nós, passaram por lutas e dificuldades, mas permaneceram fiéis ao Senhor. E quando olhamos para Abraão e vemos, em primeiro lugar, que Abraão, ele olhou para o futuro. Não no sentido de olhar para as terras de Canaã e dizer, tanto verde, eu vou ficar rico, meu rebanho vai crescer, eu vou prosperar. Nada contra você ficar rico e prosperar, que Deus abençoe, traga prosperidade. Mas o olhar de Abraão não foi para esse futuro,
Talvez você pudesse dizer assim: Abraão talvez estivesse olhando para a sua família, para a sua herança, os muitos filhos que teria, os netos. Não, Abraão não estava olhando nesse momento para isso. Abraão também não estava contemplando, queridos, a terra que ele poderia conquistar, que ele poderia se apossar, talvez construir uma cidade, colocar o nome de Abraão City, ou coisa do tipo. Não era essa a perspectiva de Abraão. O olhar de Abraão para o futuro, queridos, era a sua vida com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. É claro que Abraão tinha que trabalhar, é claro que Abraão tinha que cuidar dos seus filhos, netos, cuidar da sua terra, tudo isso fazia parte da vida de Abraão. Mas ele tinha uma perspectiva maior com relação ao seu futuro, que era a sua intimidade com Deus, porque ele sabia que não adiantava ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes, queridos, nós estamos nessa luta diária, como que correndo atrás do vento, esquecendo a perspectiva da eternidade, como se a nossa vida se limitasse tão somente àquilo que nós conquistamos nesse mundo, e a nossa intimidade com Deus pudesse ficar assim, em segundo plano. O que me sobrar de tempo é teu, Senhor. O que me sobrar da minha conta do final do mês é tua. Está difícil, só tem dívida. Queridos, nós precisamos entender que nós não estamos vivendo há 4.000 anos atrás como Abraão, mas nós também, hoje, não precisamos apenas olhar para o futuro. A Bíblia nos fala que um dia o Senhor Jesus virá para buscar a sua noiva, mas precisamos olhar para trás também, porque na perspectiva do passado, contemplamos que aquele que virá um dia, ele já veio, e quando ele veio como ovelha, ele veio como aquele que se ofereceu por amor a cada um de nós, mas ele voltará não agora como ovelha, mas como juiz, como rei, e ele vem reinar sobre as nações. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres que vivem na mesma obediência que Abraão teve, mesmo sem perceber o que estava à sua frente, ele creu. Quantos passos de fé o Senhor nos tem desafiado a dar? Deus nos colocou aí, queridos, em um momento específico na história. Ele não lhe colocou 100 ou 200 anos atrás. Ele te colocou no século 21, para viver em obediência à fé, ouvindo a sua palavra. Às vezes, eu gosto muito de ler acerca dos puritanos. E aí a gente vê aqueles homens de oração, de passarem às vezes 4 horas em oração. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia, eu passo 15 minutos, já fico olhando para o tempo. De lerem a Bíblia às vezes 3, 4 vezes no ano, e eu consigo fazer a leitura bíblica anual. Aqueles homens que visitavam, saíam, às vezes montados nos seus cavalos, em estradas, para visitar outras pessoas, para levar a palavra de Deus. E às vezes a gente fica encontrando sempre uma justificativa para não ir para a igreja. É o dente, é o cotovelo, é o menino, é a casa, é isso, é aquilo. A gente sempre tem um motivo. A gente sempre tem um motivo para não ser fiel. São muitos compromissos. Eu assumi, eu comprei isso, agora tenho que pagar. A gente sempre tem justificativa. Precisamos, queridos, andar por fé. Precisamos entender que não somos melhores nem piores do que aqueles homens e mulheres do passado, mas precisamos investir nossa vida diante do Senhor. Quando Deus me chamou para o Evangelho, a cada ano eu via o cuidado de Deus na minha vida, década após década. Casei-me com uma ótima esposa. Aí, estou investindo, viu? Tenho uma família adorável. Deus tem sido maravilhoso para mim, em especial pela chamada pastoral, pelo privilégio de estar servindo aqui na Gileade do José Walter. E agora, ao chegar à terceira idade, não tem quem diga, claro. Você conhece o que mais ouço as pessoas falarem aos meus ouvidos? As pessoas chegam e dizem assim: você desperdiçou a sua vida. Pense nas coisas que você poderia ter feito
na sua juventude. E se você fechar os olhos hoje, e não for nada disso que você pregou ou acreditou? Queridos, era exatamente isso que estava acontecendo com aqueles cristãos hebreus. Aquela voz que semeia a semente da dúvida na sua mente, especialmente quando você sente aquela sensação de isolamento, quando você se sente sozinho, triste, e aí vem aquela voz da incredulidade, da dúvida: está perdendo tempo, bobão, vai aproveitar o mundo. Sabe o que é a primeira coisa que eu faço, queridos? Eu começo a pregar para mim mesmo, e olhar para Jesus. Eu começo a olhar para o sacrifício de Jesus na cruz. Eu começo a contemplar o túmulo vazio, porque Ele ressuscitou. Eu volto para a Bíblia, volto para Hebreus, volto para os exemplos de homens e mulheres fiéis. E eu quero nessa noite, queridos, que em tempos de dúvida, voltemos para a palavra de Deus. Não voltemos para aquilo que o mundo tem a oferecer, porque aí é só desastre, é queda em cima de queda. Voltemos para Jesus, voltemos ao Deus que sempre é fiel à sua palavra. É por isso que Hebreus 11 foi escrito, para dar exemplo de homens e mulheres que viveram na fé, que confiaram em Deus. Eles a ouviram, eles a receberam, eles se entregaram a ela, e aconteça o que acontecer, eles se comprometeram com Deus fiel à sua palavra. Aconteça o que acontecer com a sua vida, maiores sejam os teus problemas, o Senhor é fiel à sua palavra, Ele não te abandonará. Se tudo o que tivéssemos que fazer fosse passível de crer no visível, a fé não seria necessária. É mais impossível que um filho nasça de uma mulher de 90 anos, ou que um morto ressuscite. Não, ambos são igualmente impossíveis. Mas é o Deus das impossibilidades, que agiu no passado, ao abrir o ventre de Sara, para que ela pudesse gerar. É o mesmo Deus que ressuscitou vidas, quando Jesus pediu para Lázaro sair do túmulo. É o mesmo Deus que está no meio da igreja. Ele continua operando milagres. E a palavra desse Deus para você nessa noite é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Ele prometeu. Ele é Deus. Haverá um dia, queridos, quando chegar o meu último suspiro, Ele me verá atravessar a fronteira e chegar à sua presença. E essa promessa vale para todos os comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Podemos fechar os nossos olhos aqui, mas os abriremos na presença do nosso Deus. Eu espero que você continue confiando nele, apesar das dificuldades, das lutas, das adversidades. Eu espero que você seja um homem e uma mulher de fé. E por último, se você está aqui nessa noite, se você nunca chegou a ter fé em Jesus, talvez você tenha depositado a sua fé numa religião, numa igreja, em alguém que não foi Jesus. Eu quero que você ouça o convite que eu tenho para a sua vida. Venha a Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Esse é um convite para você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. É a maior decisão que qualquer homem ou mulher pode tomar.